Boa noite a todos e a todas. Vamos conversar hoje a respeito de Entre Milênios, livro póstumo de Haroldo de Campos, organizado por sua companheira, Carmen, a partir de algumas indicações deixadas pelo poeta, e publicado em 2009. O volume inclui poemas inéditos e esparsos, que foram reunidos em 5 cadernos temáticos. Pinturas escritas ou escritos pinturas, que, como o título sugere, reúne composições dedicadas a artistas visuais com que Haroldo de Campos conviveu, como Luiz Sacilotto, pintor do Grupo Concreto Paulista, Iole de Freitas, Gerson Knispel, entre outros. O segundo caderno, Musa Militante, é o que mais faz jus ao título do volume. Reúne poemas que tratam de fatos políticos ou geopolíticos ocorridos entre o final do século XX e o início do XXI, como as intervenções militares imperialistas na ex-Iugoslávia e no Iraque, conforme a lógica da suposta nova ordem internacional imposta pelos Estados Unidos após o final da Guerra Fria, e a aplicação de políticas econômicas neoliberais na América Latina, em especial no Brasil, na época da gestão de Fernando Henrique Cardoso. O terceiro caderno, Circunstâncias, trata do tema da morte, em um diálogo explícito com o neobarroco, inclusive com o cubano José Coser, além de memórias de viagens a Veneza, Milão e outras cidades. O quarto caderno, Lendo a Ilíada, é uma conversa intertextual com a epopeia homérica, que Haroldo de Campos traduziu na íntegra, trabalho realizado em parceria com Trajano Vieira. Este foi um trabalho a que o poeta se dedicou com afinco em seus últimos anos de vida, quando já apresentava problemas de saúde. Segundo Haroldo de Campos, tratava-se de uma homeroterapia. Ele também deixou traduções de alguns fragmentos da Odisseia, trabalho que pretendia levar adiante caso tivesse mais alguns anos de vida. O último caderno do volume, Terceiras Transluminuras, inclui traduções ou transcriações que o poeta realizou de poemas de Georges Guillem, Goethe, Carducci, Gabriele D'Annunzio, Gottfried Benn e algumas das referidas traduções da Odisseia. Este é, em linhas gerais, um mapa de nossa viagem pela derradeira obra haroldiana. Antes de fazermos a leitura e discussão dos poemas, convém lermos a nota introdutória escrita por Carmen Campos. Nota da organizadora. Não é possível saber quantos anos Haroldo de Campos dedicou a Entre Milênios, mas pelo menos 5 foram necessários para esta organizadora levar a cabo sua tarefa. Este livro é um bom exemplo do processo criativo do autor.
as múltiplas atividades concomitantes que Haroldo de Campos desenvolvia deixaram marcas peculiares nos originais. Esses traços sugerem que o poeta concentrava boa parte de suas energias no momento da criação, deixando em plano secundário a organização do material produzido, confirmando o que pude verificar no convívio diário com ele por muitas décadas. O conceito de obra aberta parecia, efetivamente, nortear sua produção. Era normal ele elaborar e reelaborar os índices de suas obras, acrescentando, suprimindo e deslocando seus tópicos. Podemos lembrar aqui do caso de Clepsidra, de Camilo Peçanha, um livro que também teve uma organização um tanto quanto caótica, embora o poeta tenha deixado algumas pistas de como ele gostaria que fosse o seu livro. Pelo menos o poema inicial e o poema final, nós sabemos quais ele tinha escolhido. No caso de Entre Milênios, tive de lidar com a dificuldade decorrente dessa prática, pois localizei vários índices parcialmente discrepantes. Como era necessário adotar um ponto de partida, escolhi o sumário mais completo, procurando entender suas diferenças e semelhanças em relação aos demais. Haroldo de Campos já havia revisto a digitação da maioria dos textos, deixando para a menor parte deles problemas não pequenos que tive de enfrentar. Diferentes versões, decifração de grafia, complexo sistema de hifenização, quebras incomuns de versos, localização de folhas que davam continuidade ao mesmo poema, etc. Imaginem o trabalho que a pobre da Carmen teve. A intensidade de sua produção assemelhava-se à de uma explosão cósmica, para fazermos um paralelo com o Big Bang, que nós discutimos nas aulas sobre a máquina do mundo repensada. Mas voltando ao texto da Carmen, a intensidade de sua produção assemelhava-se à de uma explosão cósmica, o que explica o fato de o livro, concebido na virada do milênio, só agora vir a público. Demorou muito mais tempo do que inicialmente imaginava. O resgate e a fixação de suas partículas luminosas. Cabe destacar também o papel fundamental das conversas que mantive com o autor sobre Entre Milênios. Apesar de difícil, meu trabalho foi gratificante, pois tive, mais uma vez, a possibilidade de conviver com a dinâmica produtiva de um escritor singular. Somente a atividade inventiva interessava, efetivamente, a Haroldo de Campos. Ele manifestava desconforto quando não estava produzindo algo novo. Quando passava a fazê-lo, a aparente ansiedade anterior dava espaço a uma tensão interna diferente, refletida na multiplicação veloz de seus vastíssimos campos de interesse. O número de desafios criados crescia incrivelmente nos últimos tempos, como se tratasse de um Ulisses
concentrado na superação das barreiras de sua viagem. Sua relação com o tempo era incomum. Tinha pressa, muita pressa. Minha preocupação maior foi a de interferir o mínimo possível no projeto original. Pesquisadores do futuro avaliarão se me saí bem ou não nesta missão. Carmen de Arruda Campos. Bem, vamos iniciar agora o nosso estudo de Entre Milênios de maneira não sequencial, começando com o segundo caderno, Musa Militante, que traduz o estado de espírito do poeta, que já tinha formulado, 20 anos antes, o conceito de pós-utópico, ou superação do princípio esperança pelo princípio realidade. Passadas 2 décadas, desde a publicação de A Educação dos 5 Sentidos, o poeta parece relativizar a sua descrença política e colocar novamente em cena um ideal militante, não partidário, mas que sai em defesa explícita das nações destruídas pela guerra imperialista e das classes sociais oprimidas pelo capitalismo selvagem. No primeiro poema desse caderno, o autor escreve: 2000. Os portais do terceiro milênio, do vestíbulo do, rodam sobre seus rodízios de 3 zeros, acoplados em cauda de cometa, a um 2 redondo. Rodam os signos do zodíaco, atiçando a cósmica esfagulhante tocha augural. O princípio esperança, pilastra esquerda do portal, e a moira desespero, pilastra à direita, sustentam ambos, discordante concórdia, os portões que tangem sobre os 3 zeros esféricos, onde o Súnia, o vazio búdico, esbranca, como olho de águia, absorto em redondos pleniçóis. O olho e o astro se contraespelham. 1, 2, brônzeo, dupla garra de gonzos, articula os portais, enquanto os rodízios cantam a música plangente dos batentes, que se entreabrem no engaste dobradiço dos quícios bronzefúlgidos. O anjo esperança e a gárgula desespero se confrontam no aprazado convergir do calendário, ao longo do estelário do futuro, que se entremostra vazio pleno de latentes acasos. O anjo e a gárgula se defrontam. Do mais fundo dos séculos, a voz do sábio melancólico soa ainda, ressoa ainda, como antes, no entrecéu do porvir, que sibila seu enigma. A voz velha do sabedor das coisas repete seu refrão, que o trânsito das centúrias só fez confirmar como caixa de ecos. Abre aspas. E eu me voltei,
eu vi toda a opressão que é feita sob o sol. E eis o choro dos oprimidos, e não há para eles conforto. E da mão que os oprime, força, e não há para eles conforto. Fecha aspas. O anjo Esperança recua em sua armadura de diamante. A gárgula Desespero jubila no seu gótico esqueleto de pedra. Abre aspas. Aquilo que já foi é aquilo que será, e aquilo que foi feito, aquilo se fará. E não há nada novo sob o sol. Fecha aspas. Prossegue o que sabe por entre as névoas do nada. O arcanjo Esperança, tomado de sagrado furor, flameja sua espada multicentelhante e rasga um claro no obnubilado horizonte, onde se engendra o futuro. A gárgula guincha no seu nicho de pedra, na lâmina coruscante do gládio, lê-se, cravejado em estrelas. A esperança existe por causa dos desesperados. Este é um poema manifesto que apresenta a imagem alegórica dos portais do terceiro milênio, sustentados por duas entidades espectrais e conceituais: o princípio esperança e a moira desespero, uma à esquerda, outra à direita, numa discordante concórdia. A imagem recorda ainda o relato bíblico da luta entre os anjos luciferinos e os anjos fiéis à divindade, no momento posterior à criação do universo e anterior à queda do homem no Jardim do Éden. Os 3 zeros do número 2000, ano de passagem de um a outro milênio, por sua vez, são vistos como a vacuidade do Shunyata budista, verdade absoluta e invisível, escondida pela visão do mundo dos fenômenos, ou samsara. A partir dessa alegoria, palavra que, segundo Quintiliano, significa a representação de ideias abstratas por imagens concretas ou metáforas. Haroldo de Campos insere uma citação intertextual do livro do Corrélete, ou Eclesiastes, em sua tradução ou transcriação para o português. Aspas. E eu me voltei e eu vi toda a opressão que é feita sob o sol, e eis o choro dos oprimidos, e não há para eles conforto, e da mão que os oprime, força, e não há para eles conforto. A partir da versão literal do texto hebraico, Haroldo de Campos acrescenta outra versão mais paródica, em que o anjo Esperança recua em sua armadura de diamante e a gárgula Desespero jubila no seu gótico esqueleto de pedra. Aquilo que já foi é aquilo que será, e aquilo que foi feito se fará, e não há nada de novo sob o sol. Curioso que o poeta, um agnóstico e marxista livre pensador, não ortodoxo, que entendia as tragédias planetárias como consequência das contradições do sistema capitalista,
busca imagens bíblicas para representar o momento de transição entre um e outro milênio, talvez para adicionar uma visão ética, mais do que religiosa, sobre o fazer humano. Mais adiante, o poeta pós-utópico parece fazer as pazes com a utopia, escrevendo, abre aspas, o arcanjo Esperança, tomado de sagrado furor, flameja sua espada multicentelhante e rasga um claro no obnubilado horizonte onde se engendra o futuro. Fecha aspas. Usando novamente a imagética bíblica, lembrando que os anjos aparecem no Antigo Testamento como mensageiros ou soldados espirituais. A conclusão do poema é uma chave de ouro haroldiana. Abre aspas. A esperança existe por causa dos desesperados. Fecha aspas. Vamos ler mais alguns poemas deste caderno. Um poema sem título. Primeira parte. A musa não se medusa. Contra o caos, faz música. Segunda parte. Por trás do massacre telecomandado, as múltiplas mãos, tentáculos de octopus, que manipulam na anônima sociedade global, a guerra global, onde o agressor, uma impessoa, é um general invisível, um espectral lança-foguetes, um incaptável pelo olho dos radares, morcego mortífero de translúcidas asas vítreas. Mas, enquanto as bombas ribombam, guitarristas de rock em Belgrado contracantam com voz metalizada de cólera e frenético dançam, coral vociferante de anjos rebelionários, opondo às tramas otânicas a pseudo-ética Maquiavel mefistofélica do poder do mais forte, sempre seguro de seus sublimes motivos plique-humanitários, sic, embora inseguro, até mesmo quanto ao cálculo da precisão balística do punitório tiro ao alvo que está praticando às escuras. Cantam, dançam os anjos guitarristas, opondo ao embuste caviloso dos senhores da guerra o delírio báquico da Hegel-verdade. 3. Depois dos bombardeios de Bagdá, Saddam, louquiloquente, saiu ileso. Depois do videogame de fulguros relâmpagos esverdeados, riscando a tela atônita de quantos? Milhões de aparelhos de TV. Não apenas ruíram depois os ominosos objetivos estratégicos, outras bombas choveriam, mas velhas, depois dos bombardeios de Beirute, velhas se debruçam sobre cadáveres civis, carpideiras engelhadas do desastre, ao passo que meninas ressurrectas, incólumes por milagre, tentam brincar de roda e, equilibrando sua carga diuturna sobre a cabeça desolada, a vida continua.
4. Um pastor de ovelhas vigiado por gigantes, libélulas helicópteros de regirante aço ígneo, faz soar sereno, rústica, sua flauta. 5. Os tocadores de música do Holocausto, cordas, violinos, rabecas e metais, trompetes, trompas, trombones, executam a marcha fúnebre de Auschwitz, esperando que os chuveiros solfataras esguichem o gás griso, aliás, Zyklon, da morte, desfigurada, como se é, por Jireh e ou Bosch. Estrega que mastiga estrelas de Davi e expele um bafo químico de veneno pluvioso. 6. Os bombardeios se repetem, mundo e mundo. Bagdá de novo, Kosovo, Chechênia. Agora, Yeltsin abençoa Putin, Shechem, Behemá, Erumá, Shlem. Não são mais que animais, ademais, não mais. 7. Escoltados por exterminadores armados de gás letal, o olhar azul firme de Olga Benário adentra o gasômetro subterrâneo, aliás, metífico balneário, do doutor Porco Selvagem Eber Ingfried, Grande Paz, em Bernburg, cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Berlim, fevereiro de 1942. Com outras 200 ao todo, mulheres judias, subversivas, segundo os sinistros padrões de Himmler. Quando o caminhão fúnebre, 10 dias depois, voltou à Ponte do Corvo, Ravensbrück, Frauenzeitrationslager, só restavam por testemunha as espólio mortiço, roupas das mulheres. 8. Tanques tratores, Kiev, de Hitler, a cabeça esculpida, cabiscada, caput, trituram capacetes reversos, truncam baionetas, uma única ereta, dijecta, resta inútil. 9. Nessa de todos nós, Latino-América, no Chile, na Argentina, no Uruguai, o condor tatala enormes asas lutulentas, aqui também na terra em trânsito do Brasil. Torturadores de tacão marcial e dentes de sabre deixam seu rastro. Sanguinolenta floração de coágulos vermelhos. 10. Onde o des-homem, des-humano, uma vez impou, que nunca mais engendra essa espécie lupina carniceira de gente, em ventre de mulher. Onde houver tanger de dentes e pranto, agora a mão que pinta e o som do canto do homem humano, do humanitas, homem resgatado, prevaleçam, não por desmemória, e sim memores, alerta atentos, ao lúcido memento mortuorum, à memória dos não remissíveis crimes da hiena des-homem e de sua hilarimandíbula amarela.
famélica de restos cadaverosos, não nunca desmemoriados, mas vigilantes, de cívica memorial vigília, para que o mal jacido veiam-rare, no dia adverso, adverte, não venha a ser de novo, turvo retorno, sob o sol holofote dos inquisidores. 11. Da mão que pinta, da garganta que canta, onde foram cárceres, nasça o espaço comunal da paz, compartilhada, da arte. Gesto, pintura ou poema, fala que se comparte. Logo na primeira parte deste impactante poema, Haroldo de Campos reafirma o princípio esperança nas linhas: a musa não se medusa, faz música, fazendo aqui alusão à capacidade da medusa grega de transformar em pedra todos aqueles em que olhasse. Em vez da rigidez e imobilidade da pedra, a beleza fluida da música. Na segunda parte da composição, o poeta faz uso, novamente, da alegoria, dessa vez para descrever o complexo industrial militar imperialista como um octopus de múltiplos braços que manipula a sociedade global conforme os seus não revelados interesses, disfarçados por apelos supostamente humanitários, tal como George Orwell já escrevera no romance 1984. O agressor, despersonalizado, aparece aqui como um general invisível, um espectral lança-foguetes, um morcego mortífero de translúcidas asas vítreas, imagem monstruosa e bela de ecos bíblicos que denuncia o caráter desumano do sistema. Pode haver um líder, ou mesmo vários líderes, por trás da máquina da morte, mas é todo um sistema impessoal, que inclui desde os meios de comunicação de massa até as indústrias armamentistas, petroquímicas, governos, que desencadeia eventos como as duas guerras do Golfo, responsáveis pela morte de 1 a 2 milhões de iraquianos, de acordo com fontes árabes, em sua grande maioria civis. Apesar da imagética alegórica e dos neologismos, ou palavras valise, os poemas desse caderno fluem de uma maneira próxima à da prosa. Haroldo de Campos usa versos longos, divididos em sequências curtas de enjambements, que revelam um ritmo livre, diferente dos versos decassilábicos, de acentuação fixa, que usou em A Máquina do Mundo Repensada. Em outra imagem alegórica, Haroldo faz um díptico arquetípico. De um lado, o som das bombas, representando a guerra, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E de outro, o som dos roqueiros de Belgrado, que tocam suas guitarras enquanto os Estados Unidos e a OTAN destroem a antiga Iugoslávia, que será depois desmembrada
em uma série de repúblicas autônomas, conforme o projeto imperialista de fracionar o território de nações que considera hostis. No poema haroldiano, os guitarristas são representados como anjos que resistem com a sua música ao som estridente da barbárie capitalista. Na terceira parte do poema, Haroldo de Campos desloca a nossa atenção de Belgrado a Bagdá, registrando em seus versos a maneira como os meios de comunicação representaram, na época, a agressão ao país árabe, como se fosse um jogo de videogame. A tecnologia foi usada como disfarce para ocultar as cenas mais devastadoras dessa guerra de rapina, como o uso de armas químicas em Faluja, que deixou muitas crianças queimadas. Há várias fotos no Google Imagens que depois vocês podem pesquisar. Num deslocamento espacial e temporal, Haroldo de Campos nos leva agora, nas sessões finais do poema, aos campos de concentração nazistas, aos combates travados no Líbano, em Kosovo, na Chechênia, às ditaduras latino-americanas, finalizando seu poema quase épico, ainda que um épico negativo, né, um épico da barbárie, com um apelo ao espaço de uma paz compartilhada, para a qual a arte também desempenha um papel, nem que seja o de registro testemunhal da história humana. Para finalizar a aula de hoje, vamos ler o poema Circunlóquio sobre o neoliberalismo terceiro mundista. Deixa só eu encontrar a página. Que tem a epígrafe laissez-faire, laissez-passer. Deixe fazer, deixe passar. O grande slogan do liberalismo. 1. O neoliberal neolibera. De tanto neoliberar, o neoliberal neolibera-se de neoliberar. Tudo aquilo que não seja neo-leo-libérrimo. O livre quinhão do leão neolibera a corveia da ovelha. 2. O neoliberal neodelibera o que neoliberar para os não neoliberados. O label, o libelo, a libré do lacaio, a argola do galê, o ventre livre, a morte livre, a boia rala, o prato raso, a comunhão do atraso, a excomunhão dos não exclusos, o amanhã sem fé, o café requentado, a queda em parafuso, o pé de chinelo, o pé no chão, o bicho de pé, a ração da ralé. Bom, só nesses dois primeiros fragmentos, nessas duas primeiras partes do poema, nós já encontramos a palavra valise e a enumeração caótica como elementos constitutivos do poema. 3. No céu neon do neoliberal, anjos e upes, bochechas cor de bife, privatizam a rosácea do paraíso. É a rosácea do paraíso de Dante. Enquanto lancham fast food e supervisionários visam, com olho magnânimo, as bandas flutuantes do câmbio. Enquanto o não neoliberado
come pão com salame, quando come. Ele dorme sonhando com torneiras de ouro e a hidrobanheira cor de âmbar de sua neomansão em Miami. 4. O centro e a direita desconversam sobre o social, questão de polícia. O desemprego é um mal conjuntural, conjetural, pois no céu da estatística o futuro se decide pela lei dos grandes números. O neoliberal sonha um mundo higiênico, um ecômeno de econômicos, de economistas e atuários, de jogadores na bolsa, de gerentes de supermercado, de capitães da indústria e latifundiários, de banqueiros, banquiplenos ou banquirrotos, que importa, desde que circule autorregulante o necessário pli-valioso numerário, um mundo executivo de mega empresários, duros e puros, mós sem dó, mais atentos ao lucro que ao salário, solidários no câncer, solitários no câncer, antes que solidários. Um mundo onde Deus não jogue dados. De novo, aquela expressão que Haroldo usa na Máquina do Mundo Repensada. E onde tudo dure para sempre, e sempremente nada mude. Um confortável, estável, confiável mundo contábil. 6. A contramundo, o mundo não, mundo cão, dos deserdados. O anti-higiênico gueto dos sem saída, dos excluídos pelo Deus sistema, cana esmagada pela moenda, pela roda dentada dos enjeitados. Um mundo pêsames, de pequenos cidadãos menos, de gente gado, de civis subservis, do povo ônus, que não tem lugar marcado no campo do possível, da economia de mercado, onde Mercúrio serve ao deus Mamonas. 7. O neoliberal sonha um admirável mundo fixo de argentários e multinacionais, terratenentes, terrapotentes, coronéis, políticos milenaristas, cooptados do perpétuo status quo. Um mundo privê, palácio de cristal, à prova de balas. Bunker Blau, durando para sempre, festa estática, ainda que se sustente sobre fictas palafitas e sobre uma lata de lixo. Bom, este poema é autoexplicativo, e para quem já viveu nos governos de Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e outras criaturas nefastas, não há nenhuma novidade nisso que Haroldo escreveu há cerca de 20 anos. Esteticamente, este poema, assim como vários outros do livro, especialmente da Musa Militante, se caracteriza, né, pelas linhas longas, divididas em linhas curtas, né, o recurso do enjambement, a enumeração caótica, o tom mais retórico, discursivo, né, uma linguagem mais substantiva, de comunicação direta. Nos seus poemas políticos, muitas vezes Haroldo de Campos escolhe, né, deliberadamente uma linguagem mais comunicativa,
do que em outros poemas, onde predomina a metalinguagem pura e simples. Bom, por hoje nós ficamos por aqui e na semana que vem estudaremos mais um pouquinho desse livro fascinante que é Entre Milênios. Obrigado a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.